Olá, pessoal! Vamos começar mais uma unidade e agora aprenderemos sobre testes de hipótese. Para situar aonde nós estamos, aprendemos na primeira parte a estatística descritiva, que visa coletar os dados e analisar essas informações observadas através de gráficos, medidas resumo, etc. Em seguida, passamos para a segunda coluna, que é de probabilidades. Aprendemos probabilidades propriamente, mas variáveis aleatórias e distribuições de probabilidade também. E agora chegamos nessa terceira parte, que é da inferência estatística. Já aprendemos estimação e intervalo de confiança e chegaremos agora no teste de hipótese. Vamos ver um exemplo de aplicação que utiliza teste de hipótese. Nesse artigo, o interesse era avaliar se os aplicativos de meditação são eficazes para diminuir a ansiedade. Então, do lado esquerdo, nós temos o grupo de controle, que não vai utilizar os aplicativos de meditação, e o grupo de tratamento que utilizará. Porém, desse lado esquerdo, eles ainda não utilizaram o aplicativo. Então, veja que os dois grupos são muito próximos com relação à ansiedade em todos os níveis, que está no eixo X. E no eixo Y são as frequências acumuladas. Agora, do lado direito, nós vemos que o grupo tratamento, que utilizou os aplicativos já de fato, tiveram uma melhora com relação à ansiedade, ou seja, o grau de severidade diminuiu quando comparado com o grupo controle. Entretanto, a pergunta que surge é: será que essa mudança ela é significativa para dizer que os aplicativos de meditação são de fato eficazes? Isso a gente responde através de testes de hipótese. Então, aprenderemos isso nas próximas aulas. E o que vimos até aqui sobre inferência estatística é o seguinte: queremos conhecer a população através dos seus parâmetros, por exemplo, o Mi, o sigma-2, etc. E para isso, coletamos uma amostra e dela extraímos as estatísticas, o x-barra, o S², o p-chapéu. Ou seja, utilizamos as informações da amostra para concluir sobre a população. E fazemos isso estimando esse parâmetro populacional, através de estimativas pontuais e intervalares. Esse segundo caso é exatamente o intervalo de confiança. Então, utilizando a distribuição amostral de x-barra, por exemplo, conseguimos construir este intervalo de confiança da direita, em que estes dois extremos são conhecidos e o parâmetro de interesse está no centro. E quando o nosso interesse é, por exemplo, em um outro parâmetro populacional, utilizamos outras distribuições amostrais, como essa que estamos vendo do lado esquerdo, para estimar este intervalo de confiança. E, novamente, o limite inferior e superior deste intervalo são valores conhecidos e obtidos a partir da amostra. O nosso objetivo em testes de hipótese é exatamente o mesmo: conhecer o parâmetro populacional. Mas a forma de fazer isso é um pouquinho diferente. Entretanto, continuaremos a utilizar as distribuições amostrais que aprendemos em aulas anteriores. Então, estamos nessa próxima etapa, que é testar uma hipótese ou afirmativa sobre o parâmetro populacional. Vamos ver um exemplo que já vimos em aulas passadas. Deseja-se abrir um novo empreendimento e era necessário conhecer a idade média dos clientes. Para isso, coletamos uma amostra e observamos um intervalo de confiança de 32 mais ou menos 2,5. E com isso, conseguiríamos responder essa pergunta:
Será que ter encontrado um x-bar igual a 32 anos me fornece condições para acreditar que o Mi, parâmetro populacional, é menor do que 30? Veja que eu estou fazendo uma conjectura a respeito do parâmetro populacional que é possível de ser respondido através do intervalo de confiança. E se fôssemos buscar essa resposta através de um teste de hipótese, a hipótese seria essa: o Mi maior ou igual a 30 versus o Mi ser menor do que 30. Eu estou testando a hipótese de que o parâmetro populacional é maior ou igual a 30 versus menor do que 30. Então, as hipóteses serão sempre duas afirmações sobre o meu parâmetro populacional. E a partir dos dados, rejeitaremos uma delas, ficando com a segunda. Vamos ver mais um exemplo. Qual seria a duração média das refeições nesse novo empreendimento? Coletamos uma amostra e obtivemos um intervalo de confiança de 37 mais ou menos 4,2. Pergunta: tendo observado x-bar igual a 37, me faz crer que o tempo de permanência no restaurante é diferente de 40 minutos? Veja, eu consigo responder essa pergunta através do intervalo de confiança, mas posso fazer isso também através de um teste de hipótese, que seria esse: Mi é igual a 40 ou Mi é diferente de 40? Ou ainda, terceira pergunta: haverá pratos veganos nesse empreendimento? Esse é o intervalo de confiança e a pergunta é: o dono do restaurante somente introduzirá um novo cardápio vegano desde que a proporção de interessados seja maior do que 10%, ou seja, desde que o P seja maior do que 0,1. A partir da amostra, é possível concluir essa suposição? Sim, a partir desse intervalo de confiança, temos condições de responder essa questão. Mas podemos fazer também através de um teste de hipótese, que seria esse: P menor ou igual a 0,1 versus P maior do que 0,1. Então, essa linha, novamente, é um teste de hipótese, são duas afirmações sobre o parâmetro populacional, e eu, a partir dos dados, concluirei sobre uma das duas. Então, formalmente, uma hipótese é uma afirmação sobre a propriedade da população. Então, veja, eu afirmo algo sobre os parâmetros populacionais. Por exemplo, Mi igual a 5, sigma 2 maior do que 2, P diferente de 1. Veja, todas essas são afirmações sobre o meu parâmetro populacional de interesse. Por exemplo, deseja-se estudar a proporção de peixes machos e fêmeas de uma mesma espécie em uma lagoa. Ou seja, o P aqui de interesse seria, por exemplo, a proporção de machos. Então, essas duas são as minhas hipóteses. A primeira hipótese é a hipótese nula, P igual a 0,5, e a segunda é a hipótese alternativa, que é P diferente de 0,5. Com essas afirmações, eu busco nos dados evidências para rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula. Nesse caso, de 100 peixes observados na minha amostra, 65 são fêmeas. A partir desse P-chapéu, é possível dizer que P é igual a 0,5? Ou não? Eu tenho evidências suficientes para dizer que P é diferente de 0,5. É isso que seremos capazes de fazer testando uma hipótese. Nesse caso, teríamos uma situação como essa, e a conclusão poderia ser que, a partir dos meus dados, eu tenho evidências para dizer que o P é diferente de 0,5. Mas veja que essa afirmação sobre a hipótese muitas vezes não está explícita para a gente. Veja esse exemplo. Imagine que tenhamos um sistema de controle de qualidade
no qual se supõe que o processo está sob controle. Se eu quisesse testar essa hipótese de que o processo está sob controle, as duas hipóteses poderiam ser essas: sob controle ou fora de controle. Então veja, são duas afirmações. Entretanto, veja que o processo estar sob controle significa algum parâmetro populacional igual a alguma quantidade. Por exemplo, proporção de defeitos menor ou igual a 0,1, ou uma hipótese alternativa, quando a proporção de defeitos é maior do que 0,1. Nesse caso, dizemos que o sistema está fora de controle. Então, mesmo que as nossas hipóteses não estejam explicitamente dizendo sobre parâmetros populacionais, é isso que estamos fazendo quando testamos essas informações. Ou ainda poderíamos alterar dessa forma: P menor ou igual a 0,1 versus P maior do que 0,1. Ou ainda, deseja-se avaliar se um medicamento genérico tem o mesmo efeito do original. As duas hipóteses de interesse, ou as duas afirmações, seriam essas: não tem o mesmo efeito ou tem o mesmo efeito. Então, note que aqui não temos nenhum parâmetro populacional explícito. Mas, quando formos testar essas hipóteses, devemos associar a algum parâmetro populacional, afinal, tomamos decisões a partir dos números. Então, poderia ser a eficácia média do medicamento ser menor do que 0,8, que significa não tem o mesmo efeito, e a eficácia média do medicamento ser maior do que 0,8, concluindo que tem o mesmo efeito. Então, substituindo essa segunda linha utilizando parâmetros populacionais, as hipóteses poderiam ser essas. Veja, são afirmações a respeito dos parâmetros populacionais. Mi menor ou igual a 80%, Mi maior do que 80%. Com essas duas afirmações, buscaremos na nossa amostra evidências para rejeitar a primeira hipótese, que é de Mi menor ou igual a 0,8. Rejeitando essa hipótese, ficaremos com a hipótese alternativa, que é a da direita, Mi maior do que 0,8. Então, o procedimento geral para testar uma hipótese é o seguinte: primeiro, devemos definir as hipóteses nula e alternativa, que são essas duas afirmações sobre o parâmetro populacional. Por exemplo, poderia ser essa daqui: P igual a 0,5 é a minha hipótese nula, que representamos por H0, versus a hipótese alternativa, que representamos por H1, que seria P diferente de 0,5. De posse dessas hipóteses, definimos qual é o tipo de teste que vamos fazer. Nesse caso, seria esse bilateral. Nas aulas seguintes, aprenderemos todos esses passos. Estamos simplesmente mostrando o que iremos aprender a partir da próxima aula em diante. Então, definimos o tipo de teste, avaliaremos agora qual é o nível de significância, que é a mesma ideia do intervalo de confiança quando definimos o nível de confiança. Em teste de hipótese, também devemos especificar essa quantidade. E nesse caso, seria estes 2% nas extremidades. Em seguida, determinamos qual que seria a região de rejeição, ou seja, em qual região eu fico com a hipótese alternativa e em qual região eu fico com a hipótese nula. Seria, por exemplo, essas duas das extremidades em que a área é azul. E agora eu coleto os meus dados. Ou seja, do 1 ao 4, eu não olho os dados, eu crio o teste de hipótese. Somente no passo 5, eu coleto a minha amostra, nesse caso, por exemplo, obtendo P chapéu,
que é uma quantidade obtida a partir das informações amostrais, e de posse desse valor, conseguimos concluir se rejeitamos ou não rejeitamos a hipótese nula. Então, terminamos aqui essa primeira aula em que aprendemos uma visão geral do que seria um teste de hipótese, e nas próximas aulas aprenderemos cada etapa na construção desse teste até a conclusão.